Agora a indignação não. A indignação a gente sente pelo outro. A gente não suporta mais ver aquela ação pelo sofrimento do outro. Quando o Dr. Márcio ele fala que o réu pensou só em si, é porque ele estava imbuído de repúdio e não de indignação. Porque se ele estivesse imbuído de indignação pelo sofrimento da própria filha, ele estaria no hospital cuidando da própria filha. Ele disse, o próprio advogado, quando o advogado pergunta da filha, como está a Tônia? Fala, nas mãos de Deus. Porque nas mãos dele só estaria a vingança, e não o cuidado com a filha. Todos nós sabemos aqui que o estupro, o sofrimento do estupro, ele não cessa quando cessa a ação. É um sofrimento contínuo, dilacera o corpo, a alma de uma mulher. Quiçá a alma de uma mulher que ainda é uma criança. Precisa de cuidado. Nós estamos cansados dessa cultura do estupro que deixa a vítima para depois. Quando o senhor Cauli, ele toma a vingança nas mãos, ele deixa a vítima para depois. Ele deixa a vítima nas mãos de Deus. Tônia, no momento em que o pai é chamado, recebe a ligação e vai até a casa, Tônia, além de se desculpar por ter derrubado as compras, ela ainda vira para o pai e diz que foi por ele que ela chamou. No momento da violência, foi por ele que ela chamou. Para ela, ele é a representação do cuidado, do carinho, da força. E tudo que ele fez foi deixá-la de lado. Assim como a nossa sociedade faz. Porque na cultura do estupro, a vítima, ela é merecedora de algumas situações. Ela é merecedora de vingança. Se ela é comportada, se ela tem família, se ela está bem vestida, aí sim ela merece um posicionamento. Essa é a cultura do estupro. Para o senhor Cauli, é a mesma coisa. Ele segue esse pensamento dessa cultura arcaica que nós precisamos banir da nossa sociedade. Ele diz, ela merece vingança porque ela é minha filha, porque ela é de família, porque ela faz parte do que eu possuo. O repúdio, ele só sente asco da violência que atinge o que você possui. A indignação não. A indignação, ela pretende afastar tudo que causa sofrimento a qualquer tipo de vítima. A qualquer tipo de vítima. Existia um antecedente na cidade do Sr. Cauli. 4 homens brancos haviam estuprado uma menina negra. O Sr. Cauli mostrou indignação quanto ao caso? Então, não se pode dizer que seu Cauli estava indignado. Ele estava repudiado. E quando a gente fala de antecedentes, existe sim um antecedente para defender o que o Sr. Cauli fez. Há 4 existiu o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi permitia que um pai pudesse matar os estupradores de suas filhas. Porque para a sociedade daquela época, uma filha virgem, era compreendida como uma propriedade. Então era um repúdio alguém violar a sua propriedade. A nossa sociedade de hoje não admite mais a cultura do estupro.
não admite mais essa cultura patriarcal, que somente defende a mulher que tem a família, somente defende a mulher que tem alguém para se vingar por ela. Nós estamos aqui hoje para quê? Nós estamos aqui pela justiça. Justiça não comporta vingança privada. A vingança privada, pensem, é aquela do repúdio, da propriedade. Não merecemos e não admitiremos mais ser tratadas dessa forma. A mulher será, sim, protegida e cuidada em primeiro lugar. Portanto, quando os senhores começarem a escutar a defesa, porque ela trará cenas para chocar os senhores, estará aqui exposto toda a violência que Tônia sofreu. Toda a violência que Tônia sofreu estará. É horrível, é repudiante, mas mais do que isso, é indignante. Porque nós não podemos admitir, nem Tônia, nem Antônias, nem Marias, nem ninguém que passe por esse tipo de coisa. Então, quando a defesa esfregar em vossas caras a realidade, não pensem, não façam como é feita na cultura do estupro. Vamos deixar a vítima para depois e vamos ver esse pai que, imbuído de seu repúdio, tomou para si a vingança privada. Não, gente, chega! Quando vocês olharem as cenas, pensem pelos olhos de Tônia, a verdadeira vítima dessa história toda. Ela precisava do pai. Ela precisa do pai. Nós hoje deveríamos estar julgando os violentadores de Tônia, e não o pai de Tônia. A função dele era cuidar da vítima. Não podemos mais, em pleno século XXI, admitir a cultura do estupro. Não podemos mais. Quando a gente diferencia da indignação, é para que a gente perceba que a gente nunca pode deixar de se indignar. Porque não é quando fere o nosso, é quando causa sofrimento. Quando causa sofrimento, em primeiro lugar a gente cuida, a gente não abandona. Excelência, os colegas, eles são auxiliares, eles fazem parte da defesa. Obrigada, excelência. O tempo da acusação encerrado, com a palavra defesa, que terá 1 hora para explanação. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o ilustríssimo senhor doutor Mauro Atuineto, para nos honrar com a presença do senhor, presidindo esse egrégio Tribunal do Júri nessa manhã. Manhã essa que iniciou-se bastante fria, né? E todos presentes aqui mostram verdadeiramente que estão imbuídos com a causa, com o desejo de fazer justiça. Gostaria também de cumprimentar o ilustríssimo doutor Diógenes Fontoura, que cede esta casa para que nós, alunos de Direito da Faculdade Mário Schember, possamos agregar um pouco mais de conhecimento, para que possamos crescer um pouco mais como pessoas e assim como estudantes também. Gostaria de cumprimentar
nossos colegas da promotoria, que tão brilhantemente apresentaram aqui a sua acusação, e devo dizer que uma bela aula de direito penal, doutor. Excelente aula de direito penal, isso nos enriquece, com certeza, nosso conhecimento. Confesso aos senhores que, na minha humilde posição, estou aqui para aprender com cada um dos senhores. Quero cumprimentar também nossa coordenadora do curso de Direito Penal da Faculdade Mário Chamber, nossa professora Verônica, que tanto tem se empenhado para que possamos estar enriquecendo o nosso conhecimento. Haja vista que se ambientar no local onde futuramente iremos trabalhar, dependendo da área de atuação de vossas excelências, é muito importante, muito importante. Cumprimentar a diretora da faculdade Mário Chamber, a dona Aparecida, mas carinhosamente conhecida como professora Cidinha. Muito obrigado, professora, pela oportunidade que a faculdade Mário Chamber nos concede. É um dia ímpar hoje. Hoje a faculdade Mário Chamber e cada aluno de Direito da Faculdade Mário Chamber tem a oportunidade de estar fazendo história aqui nesse lugar. Mas já visto que é a primeira vez que é feito um júri simulado em um fórum no curso de Direito, salvo engano na minha cabeça, pode ser que tenha algum lapso aí temporal de memória e não esteja lembrando, mas, salvo engano, esse é o primeiro tribunal do júri simulado que ocorre promovido pela Faculdade Mário Chamber em um ambiente real. Professor Mário Sérgio, que honra. Muito obrigado. Sou honrado e diria que até abençoado por ser ministrado pelo senhor. Tenho o senhor como uma referência no meu conhecimento. Preciso aprender bastante. Tenho buscado, mas tenho aprendido, professor. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao senhor pela grande oportunidade de estarmos juntos aqui. O professor Josafá também está por aqui, tem nos orientado bastante também na faculdade. Queria estender meus cumprimentos ao professor Josafá, na pessoa de quem estendo os cumprimentos a todos os alunos de Direito da Faculdade Mário Chamber. E queria também agradecer meus colegas de sala, sexto e sétimo semestre, onde juntos ali temos buscado conhecimento, onde temos aprendido com os professores e também com cada colega, cada aluno que traz o seu conhecimento, e nós temos agregado e crescido juntos nessa área tão linda que é o direito. Sou grato a cada um de vocês pela oportunidade, por confiarem em nós, aquilo que discutimos juntos, podemos estar fazendo aqui essa defesa desse caso em tela. Por fim, e não menos importante, eu diria que muito mais importante, cumprimentar cada um de vossas excelências, senhores jurados. Os senhores aqui nessa manhã fazem realmente a diferença. Os senhores aqui nessa manhã cumprem um papel que ele não é atribuído ao juiz togado, como já foi falado aqui. Eis ali o doutor Meritíssimo, que preside esse egrégio tribunal do júri, mas que está nas mãos dos senhores e das senhoras a responsabilidade de julgar conforme as vossas consciências e conforme os vossos corações. Feito esses agradecimentos, senhoras e senhores, gostaria de dizer que, por um momento, fiquei preocupado, porque a acusação até então falava-se de violência. Quando se referia a Tônia, falava de violência que ela sofreu. E, graças a Deus, por fim, a nobre doutora trouxe aqui o termo estupro, que foi a violência que a Tônia sofreu. Ela explanou muito bem. Eu gostaria de dizer a vossas excelências que concordo com cada palavra que a doutora falou aqui sobre estupro que a Tônia sofreu. O doutor Alexander, ele trouxe aqui vários artigos penais. Trouxe muitos artigos penais que o senhor Cauli infringiu ao cometer esse delito. Mas eu gostaria de dizer para os senhores e para as senhoras aqui nessa manhã que os senhores têm a incumbência
e têm o desiderato e têm também a prerrogativa de poderem irem além dos artigos penais. Vossas Excelências podem ir além. Vossas Excelências não precisam estar presas aos artigos penais da lei. Não estou dizendo que não devam ser observados, muito pelo contrário. Eu, com a promotoria, nós somos guardiões do direito, guardiões da lei. Porém, cada caso é um caso. Principalmente em relação aos crimes de homicídio contra a vida, crimes contra a vida, crimes que no caso é o que está aqui em tela, que é o Tribunal do Júri, que tem a competência para julgar. Então, Vossas Excelências, por gentileza, eu gostaria que não ficassem presas aos códigos penais, aos artigos da lei. Diz a história que uma mãe certa vez procurou Mahatma Gandhi. E ela procurou Mahatma Gandhi, pediu um favor para ele, porque todos ouviam os conselhos de Gandhi. E essa mãe chegou muito preocupada, muito triste, e falou: Gandhi, fale para o meu filho não comer açúcar. E o Gandhi olhou para ela e falou: volte aqui daqui um mês, por gentileza. A mãe achou estranho aquilo, saiu sem sua resposta, mas voltou um mês depois. E falou: Gandhi, voltei conforme fui orientado pelo senhor, um mês depois, e volto a fazer o mesmo pedido. Fale para o meu filho parar de comer açúcar. E Gandhi assim o fez. Filho, obedeça a sua mãe, pare de comer açúcar. E o filho olhou para o Gandhi e falou: tudo bem, vou parar. A mãe, satisfeita, mas porém com incógnita, pergunta a Gandhi: por quê? O senhor deu apenas esse conselho um mês depois? Gandhi falou: porque há um mês atrás eu também comi açúcar. O que nós aprendemos com isso, senhoras e senhores? Que nós não devemos julgar alguém por aquilo que nós também faríamos a mesma coisa no lugar dele. Nós não devemos julgar alguém por aquilo que nós também faríamos no lugar dele. A acusação falou aqui da inexigibilidade de conduta diversa, preconizada no artigo 22 do Código Penal, onde fala de irresistibilidade quando você comete um crime, mas não tinha como reagir diferente. Mas, supralegal, a inexigibilidade de conduta diversa, ela extrapola a legalidade. Ela extrapola a legalidade. Ela vai muito além. Ela vai muito além dos artigos penais. Existem doutrinas. Porque o que ocorre? O que a pessoa faria no lugar daquela outra? E digo, já vou adiantando, nós não estamos aqui querendo legitimar nenhum tipo de assassinato, nenhum tipo de homicídio, nenhum tipo de crime. Mas eu volto a insistir com os senhores. O que faríamos no lugar? Qual a reação que eu teria? É uma pergunta. E aí eu tenho que responder para mim mesmo. E aí se a minha resposta for: será que eu faria diferente? Ou será que eu faria igual? Porque eu digo a Vossas Excelências nessa manhã, nós não conseguimos medir o limite de um ser humano. Nem a própria psicologia consegue medir 100%. Nós conseguimos ter lampejos da cabeça das pessoas, do entendimento. Mas as pessoas são diferentes. Por isso que os senhores são as pessoas legítimas para julgar esse caso. Porque eu vou ser sincero para os senhores. A peça que a acusação aqui apresentou, se ela entrega para o excelentíssimo senhor juiz de direito nesse momento, ele olharia simplesmente, ele teria embasamento para condenar assim o senhor Cauli, mas nós estamos com um fato específico sendo julgado pelo Tribunal do Júri. Vossas Excelências têm nas mãos a oportunidade de, quando irem para suas camas logo mais à noite, colocarem suas cabeças no travesseiro, pensar: será que eu julguei com equidade? Porque uma coisa é a gente cumprir a lei, outra coisa é fazer justiça. E eu pergunto: é justo tirar
do seio de sua família para ser encarcerado esse pai, que é a única coisa que a Antônia ainda tem, e logo à frente os senhores vão ver o que essa menina passou, porque realmente ela não sofreu só uma violência, excelências, não foi só uma violência, ela foi estuprada, ela foi violentada por 2 homens, e era uma garotinha de 10 anos de idade. Eu não sei o que eu faria se eu sou pai de 4 filhas, eu tenho 4 filhas, né? Eu não sei o que eu faria se alguém estuprasse minha filha. Eu estou sendo sincero, eu não sei. Eu não sei, pode ser que eu perdoe a pessoa. E pode ser que eu não me conheço. Acho que nenhum de nós consegue falar eu faria isso ou isso. Mas eu gostaria que os senhores pudessem deitar hoje em suas camas, em seus travesseiros, e terem a consciência tranquila de não ter tirado o que ainda resta para Antônia, que é o seu pai. Essa menina, ela depende 100% do seu pai, como provedor do lar. Como aquele para minorar aquilo que ela passou. Imagine a Antônia ser violentada 2 vezes. Encarcerar o senhor Cauli é violentar novamente a Antônia. Essa pobre menina, que a única coisa que ela tem agora é o seu pai. E eu digo aos senhores, nós podemos sim ir além dos artigos penais. A defesa, ela tem amplitude de defesa. Ela pode ir ali, eu posso não apresentar nenhum artigo aqui para os senhores, mas eu preciso apresentar o caso em tela. A história não foi contada. O senhor Cauli não simplesmente amanheceu um belo de um dia de trabalho e amanheceu o dia e falou, hoje eu vou matar alguém. Eu vou matar 2 pessoas. Não. Ele estava trabalhando. Foi quebrado o estado de normalidade da vida daquele homem, daquela família. E como eu disse anteriormente, a gente não conhece o limite de ninguém. Quem de nós aqui, senhoras e senhores, um dia foi fechado no trânsito e desejou encontrar a pessoa que te fechou e xingou você com um carro batido lá na frente? E que de preferência que estivesse bem machucado. E para você olhar e falar, bem feito, hein? Bem feito. Quem de nós? São sentimentos humanos, mas que não a gente não pode legitimar o ocorrido. Não é isso que eu busco aqui. Eu estou querendo trazer para os senhores que o que eu faria? O que eu faria ao ver minha filha naquelas condições? E digo mais para os senhores também. Ele não estava louco mesmo não, ele não estava louco. Ele não tem histórico de loucura. Mas ele estava transtornado, com certeza. Estava transtornado, até porque não pisaram no pé dele. Estupraram a sua filha de 10 anos. Eu gostaria de, a princípio, trazer essa história para os senhores e para as senhoras. E o senhor Cauli, ele se transtornou ao ver realmente sua filha estuprada. Daí eu pergunto para os senhores, é justo tirar o seu pai? É justo encarcerar esse homem? Até porque ele não é um assassino quanto mais. Não é. Ele nem sabia usar arma. Você quer saber usar arma? Eu digo mais, ele não estava se vingando daqueles homens, porque junto àqueles homens existia um policial que era amigo dele. Mas imagina o que passou na cabeça dele no momento. O estresse pós-traumático, pós o trauma, cegou aquele homem. Eu não estou falando de loucura, insisto, para que a defesa, a acusação, não venha tentar colocar em imputabilidade. Eu estou falando de que cada um de nós tem um limite. Eu não sei o meu e não sei o de cada um dos senhores aqui presentes. A princípio que eu tenho, devo passar a palavra ao doutor Henrique. Bom dia a todos. Para evitar confusões, quero esclarecer ao meritíssimo, ao Ministério Público, que temos a intenção de usar o artifício também utilizado pelo Ministério Público, de frisar certos trechos da cena, mas para apenas critério de facilitamento, preparamos esses trechos frisados em imagens. Não é nenhuma alteração do que já foi usado nos autos e não impugnado. Certo, meritíssimo. Isso aí configura prova.
foi juntada. É a Integra as cenas Mas que nós não vocês... tivemos acesso. Sim. Foi tirado do filme apenas a imagem parada, como foi aqui realizado quando fotografou a imagem da mãe de uma das vítimas. É uma imagem parada. Meritíssimo, exatamente o que o colega falou. Excelência, citei aqui as imagens, passa as imagens. Né? Mas a promotoria que vai instruir a defesa agora? Eu vou lembrar que esses documentos não foram juntados no prazo do O filme está juntado? E a cena do Na cidade, eu defiro por força do princípio da legítima defesa e por não se tratar de novas. Bom dia a todos. Quero cumprimentar Sua Excelência, Dr. Mauro. Obrigada. Professor Mário Sérgio, muito obrigada. Professora Verônica, coordenadora. Professor Josafá, professora Cidinha. Aos meus colegas, muito obrigada. Corpo de jurados, muito obrigada. E a toda a comunidade. Senhor Cauli está sendo acusado deste crime. Ponto. Só que eu peço aos senhores que por alguns instantes esqueçam a frieza do Ministério Público. Esqueçam por um instante. Coloquem-se no lugar do Sr. Cauli. Um pai de família, trabalhador, presente em sua comunidade, religioso. Fato estes que levaram o Sr. Cauli a tomar tal atitude. O Ministério Público quer omitir dos senhores esses fatos, simplesmente com frieza ou mera violência. Senhor Cauli, em seu trabalho recebe um telefonema. Sua esposa lhe comunica o que havia ocorrido com sua filha Tônia, uma criança de apenas 10 anos. Vai para casa, às pressas, e encontra em seu sofá Tônia, completamente ensanguentada, coberta de sêmen, urina. Tônia, apenas uma garotinha de 10 anos, princesinha. Papai, Sr. Cauli, imaginem os senhores, como pai, mãe, escutarem essas palavras de sua filha, as primeiras palavras de Tônia a seu pai. Ouçam agora o que Tônia falou. Senhores, imaginem o que se passa na mente de um pai. Tônia deixou cair as compras. Ela está se culpando. Está se culpando por algo que... Senhoras e senhores, veja a cena de um pai perdido. Naquele instante, o seu mundo acabou. Carregar sua filha ensanguentada simplesmente o fez perder o chão. O cegou.
psicologia trata, ele sofreu um estresse pós-traumático, que não tem realmente um lapso temporal. Ele perdeu totalmente a sua consciência. Por mais que a promotoria, o Ministério Público, exige que procurou um advogado, mas naquele instante ele só pensa em sua filha. Ele revive a imagem de sua filha sendo estuprada. Não por um, como o doutor Tadeu já havia mencionado. Por 2 homens. Se é que eu posso falar homens. 2 monstros. Se para nós, mulheres, corpo já formado, já carregaremos para o resto de nossas vidas um trauma imensurável. Imagine para uma garotinha de 10 anos. Tônia, 10 anos. Violentada por 2 monstros. Seu útero. Só Deus sabe. E a possibilidade de não poder engravidar, de não poder ser mãe. Senhor Calil pensou sim em sua filha. Mas ele perdeu seu chão, seu mundo naquele momento. Se os senhores condenarem o senhor Calil, infelizmente estarão cometendo outro ato de brutalidade contra a Tônia. Contra a Tônia, contra o senhor Calil, contra a sua mãe, contra a sua família, contra toda a sua comunidade. Tônia precisa, senhoras e senhores, não somente de sua mãe, precisa de seu pai, do senhor Calil, para que ele possa ajudá-la, seja no mínimo um pouquinho, de recuperar a sua infância, a sua inocência. É através dele, é a sua base, seu suporte. Ele, juntamente com sua mãe, fará com que Tônia possa pensar no futuro. E ele carregará com Tônia esse fardo, que é ser violentada, amarrada, jogada de uma ponte. Eu peço, senhores, que absolvam o seu Calil. Se coloquem no lugar de um pai, de uma mãe. Esqueçam essas falas, essa aula do Ministério Público. Aí começa a ficar difícil, né? Sintam tamanha injustiça que querem impor. Viemos aqui para pedir absolvição. Muito obrigada. Senhoras e excelências, eu passo a palavra agora ao doutor Henrique. Bom dia a todos. Hoje explainamos o caso do Sr. Calil Haley, o pai de uma família destroçada. Calil Haley, homem trabalhador, honesto, sem nenhum antecedente criminal religioso. Está em um dia normal de trabalho, sem imaginar o que acontece no seu lar. Sua filha Tônia é instruída pela sua mãe a ir até a mercearia fazer compras para o almoço, provavelmente. Mas no caminho ela encontra 2 monstros. Ele recebe a ligação do trabalho, relatando, provavelmente por alto, a mãe em choque, o que havia acontecido. E chega em casa para ver sua filha violentada, agredida, ferida. Devo salientar aos senhores tamanha brutalidade, pois não passa de uma criança. Não tinha uma única curva no corpo que pudesse incitar o desejo
de um homem sem consciência. O que me leva a crer que tal ato só pode ter sido motivado por pura maldade e certeza da impunidade. Quando o senhor Cauli chega em casa, encontra a filha naquele estado deplorável, e a pobre inocente, talvez inocente demais até para compreender a gravidade do ato cometido contra ela, ainda se desculpa, achando que tem alguma culpa no ocorrido. Um pai, vendo a filha nesse estado, ou mesmo uma mãe, vendo uma filha nesse estado, perde por completo a razão. E não precisa um psicólogo atestar isso em laudo. Sabemos disso por experiência humana, por vivência. Qualquer um, pai, mãe, irmão, tio, vizinho, membro da sociedade, perde a razão ao ver tal atrocidade com uma criança inocente. No momento que ele perde a razão, Crowley tem sim um surto psicótico. Tem, claro, como não? A promotoria diz, não há de se falar de surto psicótico, tem que ser imediatamente após ou no ato. Não, senhores. Um trauma. A promotoria não disse isso. Segundo, o surto psicótico ele tem que ser provado nos autos. Tudo bem? Não falemos em surto. Mas o transtorno, o trauma, a ferida, uma cena que os senhores já viram, mas devo trazer novamente. Essa é a cena do ato em si. Talvez os senhores não tenham, talvez os senhores, devido à claridade, não consigam ter plena visão. Mas aqui, neste momento, o senhor Cauli está com um olhar, digamos, controlado. E até esse momento, ele poderia muito bem desistir do seu ato. Até esse momento, nenhum crime aqui foi praticado. Porém, quando ele finalmente tem contato visual com os agressores de sua filha, seu olhar muda completamente. A partir do momento que ele, menos de 24 horas após ter presenciado sua filha naquele estado, ele está agora finalmente cara a cara com os algozes da violência contra a sua filha. E toda a emoção, toda a angústia, todo o desespero, todo o desamparo que esse pai e toda a família sentiu, vem à tona. E uma vez tomado por essa emoção, ele não consegue calcular o peso dos seus atos. Já não conseguia antes, mas agora, em definitivo. Quero atentar aos senhores o que versa o artigo 26 do Código Penal, em sua parte final. São livres de pena aqueles que não tinham capacidade de entender a ilicitude do seu ato, ou não se comportava, não se adequava a tal entendimento
no momento do ato. E é o caso do senhor Paulo Reis. Tomado dessa violentíssima emoção, ele não pôde refrear suas ações, nem entender a gravidade do que estava fazendo. Agia unicamente por emoção. E que emoção? O Ministério Público, os senhores podem me perguntar. O Ministério Público afirma que a emoção, ao puxar esse gatilho, foi a vingança. A defesa diz não. A emoção, ao puxar esse gatilho, foi da angústia, foi do desamparo, foi do desespero. A mente que puxou esse gatilho não foi uma mente fria e calculista, não foi uma mente criminosa, mas foi uma mente dilacerada de um pai exposto a um trauma que eu não desejaria ao meu pior inimigo. A defesa também fala, a acusação também fala da inexigibilidade de conduta adversa. Pois bem, senhores, explanaram muito bem sobre esse entendimento jurídico, mas pela metade. Esse entendimento é supralegal. Ele não se atém apenas ao que versa a lei fria. A inexigibilidade de conduta adversa significa que não se pode exigir determinada conduta de pessoa exposta a situação extrema. E é o caso do senhor Cauli Haley. Pedimos a absolvição dele justamente por isso. Não se podia exigir que o emocional e o psicológico abalado desse homem pudesse discernir com clareza absoluta os seus atos. Dessa forma, também remeto os senhores à Constituição. A Constituição versa que os casos de crime dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri. Por quê? Pois bem, o legislador sábio teve a sensibilidade de compreender que, por maior que fosse a lei, jamais poderia elencar todas as variáveis humanas que poderiam trazer uma pessoa a esse banco de réus. Desta forma, o legislador entendeu que para um julgamento realmente justo, não buscando apenas a legalidade, mas algo que excede esse conceito engessado, mas a justiça. A sociedade deveria julgar cada caso. Porque os senhores estão aqui, vossas excelências, não para julgar ao rigor da lei, não para julgar como magistrados, pois se assim fosse, os senhores estariam dispensados. Esse caso seria demonstrado ao juiz, ele verificaria as provas e meramente aplicaria a pena como versa a lei. Mas não é esse o caso. Os senhores estão aqui para julgar como representantes da sociedade, como realmente o são. Pois não apenas a letra fria deve ser interpretada neste caso, mas todo o contexto social ao que vivemos. Cada um aqui tem uma história, tem uma vivência, tem seus conceitos de moralidade e ética forjados pelo meio em que vivem nossa sociedade. Este homem deve ser julgado da mesma forma, de acordo com o entendimento social. Digo também, ressaltando mais uma vez a Constituição, o Tribunal do Júri tem soberania de sua decisão. Isso significa que essa formação do júri, essa específica, uma vez decidindo, essa decisão não poderá ser desfeita, apenas com convocação de outro júri, outra situação. Mas a decisão dos senhores é soberana, porque é respeitada a decisão tomada pelos membros da sociedade.
mais uma vez, emitendo a Constituição, terceira e última vez, a defesa também goza da multiplicidade, da amplitude da defesa. O que isso significa? Justamente, para um réu em tribunal do júri, não resta apenas a defesa legal, mas todo o contexto social, tudo que for supralegal, inexigibilidade de conduta diversa, entendimento jurídico supralegal. Um homem exposto a essa situação, a esse trauma maior foi da filha, com certeza, mas ele sofre junto, e o sofrimento dele maior, com certeza, pois ela, com 10 anos, inocente como demonstra, não tem ainda capacidade, provavelmente, de entender a gravidade da violência que lhe foi feita. Por isso, rogamos aos senhores a absolvição de senhor Caule Hegel. Sem mais, passo a palavra ao meu colega doutor Antônio Carlos. Muito bom dia. Quero cumprimentar o Estado do outro juízo, dessa marca, quero cumprimentar a promotoria, nossos colegas, inteligentíssimos colegas, que tanto trabalho nos dão para poder fazer o combate a uma ação tão clara do ponto de vista da promotoria, porém não com a eficácia que vamos mostrar agora. Quero também cumprimentar meus colegas advogados, mas estendo a todos os meus colegas de sala de aula, porque nós juntos podemos compreender o significado de fazermos parte de um dileto corpo da sociedade. O corpo dessa sociedade que faz justiça. A verdade e a justiça, senhores, faz parte, a partir do nosso empenho, ao fazer o curso de Direito, de salvaguardar a sociedade dessa injustiça. E é exatamente isso que nós queremos, no dia de hoje, construir e dialogar. E para que isso aconteça, quero também agradecer, e não poderia ser diferente, ao professor Mário Sérgio, ao professor Josafá, professora Verônica, que nos deu a oportunidade de fazermos nesse momento o experimento inicial daquilo que mais tarde, quiçá, faremos no nosso cotidiano. Agradeço muito à Faculdade Mário Chamber por essa oportunidade única. Ela é aquilo que mais eleva uma sociedade, que é a busca por essa justiça. Parabéns, muito grato. E não poderia deixar então de falar com esse corpo de jurados. A vocês é dado uma função profundamente nobre. Entre todas as expectativas e perspectivas da sociedade, com toda certeza, na relação humana, é o corpo de jurados o que mais se sobressai para a busca da justiça. Busca da justiça essa, que não está calcada na vontade do Ministério Público. Ainda bem. Porque se assim o tivesse, essa sociedade teria apenas presos. Não haveria possibilidade de condescendência. Não haveria possibilidade do diálogo fraterno daquele que entende a compreensão humana na sua relação mais profunda, que é exatamente a construção de uma sociedade justa, livre e fraterna. O poder estatal é, então, o poder que oferece aquilo que está subjugado ao processo legal. E aqui não poderia deixar também de, por fim, cumprimentar o doutor juízo dessa casa, doutor Diógenes, que de forma tão diligente, doutor, nos permite a entrada a esse tribunal, que com toda certeza promove justiça nessa sociedade. Muito obrigado. Eu agradeço. Dito isso, eu quero iniciar esse nosso diálogo e essa nossa defesa sobre um homem. Um homem que construiu a sua vida baseado em todos os ditames daquilo que nós chamamos bom homem. Um homem
chamado Carly. Esse homem é um bom pai. E não há nada nesse mundo que possa dizer o contrário disso. Se quer o Ministério Público, embora tente imputar a esse homem o abandono. Triste. Muito triste. Que pena que o Ministério Público ofereça, para poder sustentar a sua defesa, algo tão distante da realidade como o abandono. Qualquer coisa poderia significar. O abandono à família? Não. Carly é um bom marido, homem prestativo, marido, companheiro, pessoa que constrói ao lado de sua esposa, mãe de Tônia, a luta do dia a dia para poder dar dignidade àquela família e particularmente àquela criança. Senhores, senhoras, o que é a culpa? A culpa é um conjunto de elementos e não apenas a letra fria da lei que quer fazer parecer aqui o Ministério Público. Não. A culpa, ela transcende absolutamente a perspectiva apenas da frieza do Código Penal. É mais do que isso. A culpa é um conjunto de fatores que extrapola a perspectiva psíquica do ser, que extrapola a perspectiva do ânimo do ser e extrapola com toda certeza a construção da sociedade em que vivemos. Razão pela qual, senhores, excelentíssimos senhores e senhoras jurados, o que nós estamos discutindo aqui é uma lógica humana, num calor absoluto, de uma perspectiva de vida, onde, humanamente falando, nós não podemos compactuar com o que o Ministério Público quer. A absolvição de Carly é um dever moral, constitutivo de um procedimento que, às vezes, ouvindo aqui atentamente o Ministério Público, sabe quando nós chamamos aquele amigo chato para assistir jogo em casa? E o camarada chega no final do segundo tempo, e aí ele diz ter ouvido todo o jogo, e começa a dizer como foi o jogo, mas apenas a partir dos 40 minutos do segundo tempo? Não olhou o que aconteceu anteriormente, não estabeleceu relação de nexo com o que de fato nós estamos aqui julgando. Nós estamos julgando aqui um bandido, nós estamos julgando aqui um assassino frio e cruel. Nós estamos aqui estabelecendo relação com uma pessoa que é desprovida absolutamente do conceito do que nós chamamos de bom homem. Não, senhor juiz. Nós estamos falando de Carly. Carly, pai de uma criança estuprada. Não apenas por um, mas por 2 homens. 2 homens. 2 homens. Senhoras juradas. Imaginem um homem olhando vocês tomando banho. Tomando banho da fresta da porta. É uma invasão absurda da sua privacidade. Uma loucura inenarrável. Um desrespeito absoluto. Imagine então 2 homens, 2, estuprando uma criança aos 10 anos de idade. Uma criança que não tem nada. Sabe qual era a preocupação dessa menina? Ao ver o pai. Ela derrubou as compras. Ela tem culpa. Ela sente culpa. A mulher sente culpa quando é vítima de violência. E isso está com tupindícia promotora aqui. Essa cultura nojenta de estupro. Atroz. Sabe o que aconteceu? Algum tempo anterior, 4 estupradores
neste local, neste fórum, neste local que nós estamos aqui, foram absolvidos. Foram absolvidos. Essa era a lógica racional da busca por essa justiça. Não pode ser. Definitivamente não pode ser. É isso o que o Ministério Público chama de justo? A cabeça de um pai que pega uma criança em seu colo, que a primeira frase ouvida é: pai, desculpa. Meus homens, senhores jurados, me dirijo agora a vossas excelências. Cabe na nossa cabeça o estupro de uma criança de 10 anos de idade? E qual é a perspectiva de vida que tem um homem que faz, que promove, que constrói uma atrocidade dessas? Eu quero oferecer ao Ministério Público qual era a perspectiva desses homens. Era essa aqui. Logo em seguida do ato absurdo, nojento, cruel, covarde, de ter estuprado, de ter amarrado, de ter violentado, sabe o que eles fizeram, senhores? Eles foram para esse local. Sabe onde eles estão aqui? Senhoras juradas, esses homens, sabe onde eles foram parar? Ato contínuo ao seu ato absurdo. Eles foram parar num bar para tomar cerveja. Queria que nós colocássemos essa cena, para que a gente pudesse ver com quem nós estamos lidando e quem é bandido nessa história, quem merece pena nessa história, ou quem merece absolvição. Esses homens haviam acabado de cometer o estupro contra uma criança. Amarraram-na e jogaram num rio. E olha onde eles estão, ato contínuo. Atenção dos jurados, essa cena está legendada. Não permitimos afro-americanos aqui. Cometeram o estupro. E logo depois do estupro foram comemorar no bar. Qual é a cabeça do pai? Ao ver a filha e ao saber do que tinha acabado de acontecer. Conhecer a vida de quem nós estamos julgando é fundamental. Conhecer a perspectiva social daquele episódio é fundamental para que o julgamento de vossas excelências seja pleno e faça justiça. O local que Caroline merece nesse procedimento é sair por essa porta, tomar as ruas e cuidar de sua filha, de sua família ou do que restou dela. Nós não podemos, de forma alguma, imaginar que um ato como esse seja um ato comum, corriqueiro. O que queria algumas pessoas aqui? Que Caroline fosse até o bar tomar cerveja para discutir a relação? O que esperava o Ministério Público? Trazer esses dois, conforme os outros 4 haviam sido trazidos a um tribunal e absolvidos? Nós não estamos tratando aqui, porque o que foi servido a Caroline não foi cerveja. O que foi servido a Caroline foi o gosto amargo do estupro
de uma criança, inocente criança. O que foi servido a Caroli, ao invés de cerveja, foi servido a ele a perspectiva de um homem que tem em suas mãos uma filha, absolutamente incapaz de se defender, essa sim, sem a menor condição de defesa. O que nós queremos é poder mostrar que não há culpa em Caroli, porque ato contínuo, ao ver a sua filha, nós queremos aqui mostrar para vocês que a realidade se faz distante de Caroli. Ele já não tem mais capacidade nem condição de racionalizar, de pensar, de construir, de dialogar. É um homem completamente fora de si. É um homem que não tem mais condição de vivência, convivência, ou o que quer que seja relacionado ao que o Ministério Público gostaria que fosse feito. Não. Esse homem, ao ver sua filha nesse estado, ele perde completamente esse senso de realidade. E é uma chaga, e não mais um homem que começa a perambular pelas ruas. Não há planejamento, porque o que houve de fato foi uma construção absolutamente colocada dentro do que a lei prevê na sua doutrina, de constituição e de construção, da inexigibilidade de conduta adversa, porque nós haveremos de convir que o que aconteceu não é uma situação comum. Não estamos aqui falando de um homem frio e cruel. Nós não estamos falando absolutamente. Porque se olharmos a vida pregressa de Caroli, a única coisa que encontraremos é um homem indo à sua igreja, cuidando de sua esposa e de sua família, trabalhando diariamente para sustentar aqueles que ele de fato ama. Esse é Caroli. A conduta que está estabelecida aqui, ela passa completamente do comum, e não dá para exigir desse homem algo de reação comum, ou o que quer que seja, o que significa uma reação comum. O que nós estamos aqui dizendo é que há absolutamente uma ação que não está dentro da normalidade. Absolutamente fugida, completamente reconstruída. O papel, finalmente, senhores e senhoras, é o de que nós, enquanto sociedade, precisamos de fato buscar, como também disse a promotoria, que faça justiça. E a justiça vai ser feita com a liberdade de Caroli. Não há outra forma de poder construirmos justiça. Lembrem-se de que o fato isolado não está naquele jogo dos 45 do segundo tempo. Não. O fato está num contexto histórico que tirou esse homem de centro, esse bom homem, diga-se de passagem. O papel do júri, ele ressalva-se que é uma ação da sociedade. Porque provavelmente, pela letra fria da lei, teria-se dificuldade de sair da tecnicidade, do significado de uma vida e de um contexto que leva uma pessoa a ter uma atitude como essa. Mas vocês podem fazer isso. Vossas excelências podem fazer isso. Nada será esfregado na cara de vossas excelências. Ao contrário. Será dito aqui com muita delicadeza de que o que nós estamos debatendo e discutindo é a vida de um homem que, de maneira absolutamente fora do padrão comum, tomou uma atitude também incomum para o seu próprio padrão. Nós queremos dialogar com vossas excelências, informando a cada um de vossas excelências que está nas mãos de vossas excelências uma conduta também, da qual a sociedade espera, aguarda, ansiosa, por uma decisão que faça com que nós tenhamos esperança nessa justiça. O que nós queremos é que Caroli possa voltar a cuidar de sua menina, de sua pequena menina. Simples. Nós acreditamos verdadeiramente que o que está acontecendo aqui é o julgamento de um homem que, no lugar dele, a reação, como tão bem disse os advogados que me antecederam, poderia ser qualquer um de nós. Quem é que tem a régua para medir a capacidade de reação desde uma freada, num trânsito,
até ver o estupro de sua filha por 2 homens. 2 homens. Não é qualquer coisa que nós estamos falando aqui. Foi tanto dito aqui sobre as mães. Eu tenho mãe. Eu tenho mãe. Aliás, todos nós temos mãe, né? Que bom. Sabe por quê? Porque a mãe é a expressão mais fantástica, mais absoluta e mais construtiva do ser humano. É a partir da maternidade que nós vamos de fato poder saber o que significa o amor de Deus. Nenhum amor humano é tão próximo do amor de Deus como é o amor de uma mãe. Mostram o rosto de uma mãe que sofre. Provavelmente ela de fato não tinha filho. Pela cria que colocou no mundo. Mas a ação banditiva daqueles dois não era um fato isolado, ao contrário do de Carolina. Temos ali um antagonismo absoluto entre comportamento moral, ético. Ele não aceita negros. Ele não aceita mulheres. Ele não aceita conviver em sociedade. Aqueles dois. E para finalizar, e a mãe de Antônio? Bem disse aqui o promotor que não há dor para a perda de um filho. Eu também nunca ouvi falar qual é o nome que se dá à dor de um pai e de uma mãe que tem uma filha estuprada. Talvez essa também seja imensurável. Provavelmente seja. A ponto de fazer levar a reação de um homem bom como Carolina. Carolina foi levada a uma ação extrema. E não por uma ação comum. Não foi porque 2 coleguinhas estavam na rua brincando de bola e um chutou a canela da sua menina. Não, Carolina não matou essas pessoas por causa de um fato dito comum. Ou é comum 2 homens estuprar a sua filha? Para finalizar, eu quero dizer a Vossa Excelência, olhando muito diretamente a vocês, mulheres. Quero olhar a vocês, representantes da sociedade. Caroli é um de nós. Encerrado, faremos uma pausa, tá? Em defesa, eu peço que se vier na réplica, por favor, que se atenham um pouco mais a defesa do réu, tá? E não a julgamento aqui, as 2 vítimas não estão sendo julgadas de execução. Eu penso que declarar o réu indefeso. Vamos à pausa. Ele tá me chamando.